Hoje você vai aprender. Hoje eu respondo uma pergunta que padre ou pastor nenhum quer responder. Tem perguntas que as igrejas evitam responder, passam por debaixo do pano, seja por falta de instrução ou seja de forma proposital. E hoje eu respondo uma delas, uma pergunta que gera contenda, gera conflitos e, se fosse assim possível, até guerra, tá? Então eu vou responder essa pergunta, mas antes de iniciar o vídeo, deixe o seu like, inscreva no canal e ative as notificações. A semeadura do canal é muito importante, esse processo de deixar o seu like. E também, se quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição. Tá com 50% de desconto, tem o meu contato pessoal. E eu ensino para você até onde vai a toca do coelho. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? O Eliel Lindo, né? Ele faz uma pergunta, Humberto. Jesus já nasceu sabendo das coisas? Porque, sendo ele o próprio Deus, ele deveria saber sobre as coisas, né? Jesus já nasceu sabendo das coisas, pois nós sabemos que o Espírito dele já existia mesmo antes da criação do mundo, correto? Então Jesus já nasceu sabendo das coisas? Sim, tá? Jesus já nasceu sabendo das coisas. O que é Jesus? Eu tenho que explicar isso, porque olha só, essa é a grande contenda, você vai entender. A Igreja Católica, tá? Logo no começo, porque a gente chamava de igreja primitiva. O que era igreja primitiva? A palavra igreja é sair para fora, tá? Nunca é para entrar num templo de pedra, seja um templo evangélico, seja um templo adventista, seja um templo católico. Nunca foi entrar num templo. Então o que acontece? A igreja primitiva, a eclésia primitiva era o seguinte: os apóstolos, no processo de evangelismo, eles chegavam na cidade, né, convidavam as pessoas para ouvir a palavra de Deus. As pessoas que estavam em casa, que estavam nos prédios, elas saíam desses locais, iam para uma praça pública, um monte, e escutavam a pregação. Foi assim que Paulo fez, foi assim que os apóstolos fizeram, a pregação sobre Jesus Cristo. E para reafirmar essa pregação, esse evangelho, eles, né, eram dotados de sinais. Então eles falavam em línguas, eles falavam no idioma deles, e em qualquer lugar que eles fossem, o Espírito Santo traduzia no idioma local. Eles conseguiam ressuscitar os mortos, eles conseguiam curar as pessoas. Então eles foram provedores de muitos sinais, como Cristo mesmo dizia: vocês farão sinais maiores do que eu fiz. E tudo isso para que se pregasse o evangelho. Então, a igreja primitiva, o pessoal aprendia sobre o evangelho de Cristo. Não tinha Bíblia, nada, era boca em boca, falava, convidava as pessoas. Isso era a igreja primitiva. Aí nós tivemos o quê? Nós tivemos, né, Nero combatendo a igreja primitiva. Por exemplo, prendeu Paulo, João foi preso, a galera foi presa. Porque Nero, que acreditava numa cultura de múltiplos deuses, deuses gregos, deuses egípcios, aquela cultura de múltiplos deuses, ele não queria abster dos seus deuses. E começou um processo de perseguição aos cristãos. Só que acontece, Paulo mesmo dizia, o sangue e o mártir dos cristãos eram combustível para essa crença. Porque você imagina, o cara tá pé da vida, tá puto com o sistema, com essa taxa de imposto, puto com o governo fazendo sacanagem, aí o governo vai prender os cristãos. Aí os caras, meu irmão, se o governo tá indo contra, é porque o negócio é bom mesmo. É assim que se pensa. Se o governo tá impedindo, é porque é bom mesmo. Isso, hoje em dia, é assim, e há 2000 anos era assim também. Então Nero começou a perseguir os cristãos. Graças a isso, os cristãos se dissiparam ali de Roma e foram para os 4 cantos do mundo, tá? E aí o movimento foi crescendo. Nero não conseguiu combater os cristãos, tá? Só fortaleceu o movimento. E aí o que aconteceu? Numa tentativa hedônia de demonizar, de descredibilizar o cristianismo, ele falou assim: já que ninguém vai parar de acreditar em Jesus, vamos começar a catalogar, documentar isso aqui como uma igreja, como algum templo, alguma denominação. E aí nasceu o catolicismo, que católico significa isso, aglomeração, juntar, tá? E aí o que acontece? Começou o processo de catolicismo, tá? E aí, não só Nero, mas Constantino veio depois fazer a mesma cagada, começou a colocar os seus deuses pagãos ali. Por exemplo, Invictus, Deus Sol. Quem que nunca viu aquele papa na televisão segurando um tipo de amparo que parece o sol? Aquilo ali é uma representação ao deus Invictus. Não é deus demônio Invictus, tá? Que é um anjo caído. Então, assim, começou uma mistura, ecumenismo e sincretismo. Aí começou a Igreja Católica sacaneando, e para piorar a situação, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo sempre foram interpretados como um só. Nunca foi interpretado como dois. Nunca foi. Essa história de filho do homem na Bíblia nunca existiu. Então, assim, sempre foi um. E graças a Constantino, no Concílio de Nicéia, entre outros aí, tá? Eu esqueci o nome do outro concílio que teve também, simplesmente começaram a ramificar. Não, agora nós temos um Deus patriarcado aqui, o Espírito Santo, que vai atuar como, abre aspas, uma mulher disfarçada, e o Filho, que é o que Jesus Cristo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Eles falam Espírito Santo para não falar mulher ali. E começou esse processo de mudança. Aí começou a falar que era filho. Primeiro, as primeiras Bíblias Vulgatas, que são Vulgata, é a Bíblia católica no passado. Não era filho do homem, era filho de Deus. Então eles já tiraram Deus, destituíram Deus de sua glória, ramificaram em três. E Jesus Cristo, eles chamaram de Deus menor, que era filho de Deus, e depois foi alterando a Bíblia, virou filho do homem, e daqui a pouco vai virar trombadia, porque é isso que eles estão fazendo. Eu tenho que agressivar aqui para você poder entender. Então o que acontece? O que é Deus? Deus é uma conjectura que nem os anjos são capazes de ver. Deus é uma conjectura que está presente em tudo, é o perfeito. O perfeito não pode ser visto pelo imperfeito, porque o perfeito é perfeito. Se o perfeito for visto pelo imperfeito, se tiver contato com o imperfeito, logo o perfeito não é perfeito, se torna imperfeito, então Deus não existe. Então Deus é uma amplicidade que nem mesmo os anjos têm contato com ele. Isso é Deus, é um ser onipresente, onisciente, onipotente, que não se faz presente em nossa dimensão, está o tempo todo junto com nós, ao mesmo tempo que ele é o todo, ele está presente em tudo, só que para Deus se manifestar na criação do universo, para que Deus possa criar o universo, possa criar múltiplos planetas, possa criar múltiplos seres, assim como os anjos, assim como os seres humanos, ele vai criando seres, ele se manifesta, ele toma uma forma para que os seres que ele está criando saibam que ele é o próprio Deus. Então Jesus Cristo, ele é o primeiro ser que aparece na criação do universo. Quando fala assim, haja luz, ali já foi o verbo que se fez carne. O verbo que habitou entre nós, a força do verbo. Dali já se manifestou Jesus, a criação do universo. Então Cristo Jesus é o quê? É a manifestação de Deus. Quando Cristo fala, ninguém viu ao Pai, senão o Filho que revelou ao Pai, é justamente isso. Porque Jesus Cristo é a conjectura de Deus. É como Deus perfeito quis se manifestar em nós. Aí o pessoal pensa, nossa, Deus não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então eles pensam o seguinte, o que eles pensam? Se Jesus Cristo é uma consciência e Deus é outra consciência, logo são duas consciências e simplesmente são seres separados. Só que Cristo Jesus já mesmo dizia, eu e o Pai somos um. Não é porque isso aqui está separado disso aqui, que isso aqui não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vê lá filme Superman, super velocidade, e aí ele parece que está em dois lugares ao mesmo tempo. Você vê The Flash, parece que está em dois lugares ao mesmo tempo. Aí quando chega a vez de Deus, você não aceita. Tá entendendo? Então, o que acontece é o seguinte, eu e o Pai somos um, quando Cristo mesmo fala isso. Deus, ele se manifestou em Cristo. Aí acontece, Cristo cumpre o papel de ensino, de evangelismo, de ensinar o caminho que Deus quis para a humanidade e para o universo inteiro, que é o caminho da graça e misericórdia. Aí Cristo cumpre esse papel, ok? Só que Cristo ele também tem um papel final nessa história. Ele é o próprio Deus. E aí o que acontece? Ele fala, é bom que eu vá para que venha o Consolador. Por quê? Porque ele é o Consolador, só que agora de forma espiritual. A plenitude de Deus continua existente. Cristo que se manifestou na carne cumpriu o papel de messiânico, aconteceu, ele cumpriu exatamente o exímio ali. E quando ele vai embora, ele vai em carne. Só que ao mesmo tempo que ele vai em carne, ele está nos céus. E os céus faz parte, o mundo, a dimensão espiritual, tá? Que nem a conjectura de Deus está presente ali, porque o céu também é imperfeito. Por que é imperfeito? Porque se não fosse imperfeito, os anjos não tinham caído. Naquela conjectura, Cristo ele é o Espírito Santo. Ele atua ali. Então Deus, ele não é trino, ele é um, ele é apenas um. Só que ele se manifesta em Cristo Jesus como o verbo que se fez carne. Ele se manifesta como o teu advogado, como o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele se manifesta como o próprio Deus. Então a igreja foi responsável por tirar esse contexto. Tá entendendo? Então essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo, você não tem, nunca existiu. Tá? É coisa de igreja. Aí veio Martim Lutero querendo fazer a reforma protestante, porque ele já tinha sacado essa história, viu que tinha muita coisa errada, criou a reforma protestante, o protestantismo, né? A igreja evangélica, adventista, católica, foi começando por aí. Só que no início era bom, era algo realmente, estamos corrigindo só. Depois virou isso aí, unção do cavalinho e não sei o que, virou essa patifaria que nós conhecemos hoje em dia. Então assim, a igreja primitiva era isso, o evangelismo de casa em casa, de porta em porta, tá? Aí ele fala o seguinte, Jesus Cristo já nasceu sabendo das coisas? Sim, nasceu sabendo das coisas. Porém, a manifestação de Deus, ela não quis vir em sua plenitude à Terra. Ela veio sim, de forma onisciente, onipresente, onipotente, só que manifestada na carne, só que com limitações. Cristo mesmo diz, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, a não ser o Pai. Porque até mesmo a questão do fim dos tempos, em respaldo, em resguardo do próprio Deus, não quis se manifestar em Cristo. Para quê? Para que não viesse a sair daquilo ali. Então tem coisas que você vai ver somente a amplitude de Deus.
Tá? Por isso que o julgamento, Cristo estará à direita, ele é a manifestação de Deus. Para poder julgar, somente o próprio Deus pode, somente o perfeito pode julgar o imperfeito. Então é Deus julgando todos nós, mas a manifestação, o que é Cristo? Por que Jesus Cristo está à direita de Deus, sendo que ele é o próprio Deus? Por que ele está à direita de Deus no dia do julgamento? Porque ele é o advogado. Ele é a graça de Deus, ele é a manifestação de Deus revelada aos homens, fazendo com que você, tá, advogando para que você seja salvo. Ele é o bom pastor, tá entendendo? Aí fala o seguinte, Jesus nasceu sabendo das coisas? Sim, mas nem tudo, tá? Pois nós sabemos que o Espírito dele já existia antes da criação do mundo, correto? Mas Jesus nasceu sabendo de tudo? Então o contexto é esse. E a igreja foi separando. Então assim, pegaram a Maria, mãe de Jesus, e começaram a dar superpoderes para ela. Virou santa, não sei o quê. Pegaram, por exemplo, todos esses apóstolos de Cristo, virou superpoderes, porque assim, eles tinham superpoderes mesmo, realmente tinham. Só que não eram para virar super-heróis. Era para se pregar o evangelho. Paulo tinha tanto medo dessa história, Paulo falou assim, ó, meu irmão, estou contando para você sobre Jesus Cristo aqui, mas não é para você me idolatrar. Não é, eu sou pecador, sou uma pessoa má. Vai seguir Jesus. Eu estou ensinando sobre Jesus, não é para você se espelhar em mim, em Jesus. Então o tempo todo, nas cartas de Paulo, ele fala que ele não é ninguém, que ele é pecador, que ele é uma pessoa má, que os pecados assombram ele, não sei o quê, para ninguém ficar vibrado em Paulo. Para as pessoas, porque Paulo apresentava sinais também, para que as pessoas ficassem, né, presentes em Cristo Jesus. Então assim, aí teve o papel de criar santos, não sei o quê. A igreja evangélica, ela vem com esse respaldo da igreja católica também, porque eles usam a Bíblia que foi, e foi essa confusão. Então assim, é por isso que eu digo para vocês, então como é que a gente está em contato com Deus? Deus quis nos revelar, Deus quis se revelar todo o universo com a manifestação do eu sou como Jesus. Então, como Deus quis nos apresentar foi como Jesus Cristo. Então, esse contato que nós temos com Deus é a intervenção de Cristo Jesus. Por isso que você ora a Jesus Cristo. Se está passando por uma dificuldade, ora a Jesus Cristo. O próprio nome amplo de... Olha só, a plenitude de Deus, onipresente, onisciente, onipotente, que está no céu, nem os anjos, nenhum profeta passado, nem os anjos conseguiram ver. Esse aí não tem nomes, não se rotula algo que é extremamente poderoso. Todo mundo fica assim, vou dar um exemplo, tá? Sem brincar, sem apelar nem nada. Todo mundo fica assim, é Yahweh, é Yahweh, não tem nome. Olha só, se você é capaz, escute bem o que eu vou te dizer, se você é capaz de rotular Deus com o nome, ele não é Deus. Porque o que é perfeito, que é amplo, não tem adjetivos para ele. Então Deus, esse ser onipresente, onisciente, não tem nome. Não tem nome. Não tem como você dar nome para um ser tão poderoso como esse, que nem os anjos foram capazes de ver. Agora, a manifestação de Jesus, apesar do termo Jesus significar eu sou, Jesus em grego, Jesus, eu sou, que significa o Messias, tá? Apesar desse nome, o termo, a tradução original do aramaico é Josué, entendeu? Deus não quis nem colocar adjetivos para isso, porque ele é a manifestação de... Eu não preciso de um advogado para se defender. Tá entendendo? Então, assim, o termo Jesus é eu sou, não é porco como te ensino, tá? Isso aí tem a ver com gente satânica se infiltrada no sistema, traduzindo as coisas errado. É eu sou, Jesus, tá bom? E inclusive você conhece como Yeshua, é Jesus em aramaico. Tudo significa eu sou, mas o termo correto daquela época era Josué, esse era o nome correto para isso, tá? Então, assim, é a manifestação de Deus, tá? É essa plenitude de Deus. Então, assim, houve uma corrupção no sistema. É grave? Sim, é grave. Mas se você se voltar para Jesus Cristo, acabou. Você consegue chegar direto na fonte, tá? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, tá? Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações e semeadura do canal, tá bom? E se você quiser conhecer meu trabalho, tem um link aqui na descrição. Quem tiver perguntas e quiser comentar, só você comentar aqui embaixo, tá bom? Vou ficar por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço!